Boa noite, eu sou a Dani e hoje você vai ouvir o capítulo 6 de Alice no País das Maravilhas. Esta é uma adaptação livre da obra de Lewis Carroll, que está disponível em domínio público. Essa história contém situações absurdas e caricatas típicas da literatura fantástica vitoriana. Se você gosta de histórias assim, se inscreva por aqui para ouvir os próximos episódios. Capítulo 6 Porco e Pimenta. Por 1 ou 2 minutos, Alice ficou parada olhando para a casa, perguntando-se o que deveria fazer a seguir. Quando de repente, um lacaio de Libré saiu correndo do bosque. Ela o considerou um lacaio porque estava de Libré. Caso contrário, julgando apenas pelo rosto, teria dito que era um peixe. E bateu forte a porta com os nós dos dedos. A porta foi aberta por outro lacaio de Libré, com um rosto redondo e grandes olhos de sapo. E ambos os lacaios, Alice notou, tinham o cabelo empoado, encaracolado por toda a cabeça. Ela ficou muito curiosa para saber do que se tratava aquilo tudo, e aproximou-se um pouco da orla do bosque para ouvir. O lacaio peixe começou tirando debaixo do braço uma enorme carta, quase do tamanho dele mesmo, e a entregou ao outro, dizendo em tom solene: Para a duquesa. Um convite da rainha para jogar croquet. Croquet? Repetiu o lacaio sapo, no mesmo tom solene, apenas trocando um pouco a ordem das palavras. Da rainha. Um convite para a duquesa jogar croquet. Em seguida, ambos fizeram uma profunda reverência, e seus cachos ficaram todos enredados um no outro. Alice riu tanto com aquilo que teve de correr de volta para o bosque, com medo de que a ouvissem. E quando espiou novamente, o lacaio peixe havia desaparecido. E o outro estava sentado no chão, perto da porta, olhando estupidamente para o céu. Alice aproximou-se timidamente da porta e bateu. Não adianta bater, disse o lacaio, e isso por 2 razões. Primeiro, porque estou do mesmo lado da porta que você. Segundo, porque estão fazendo um barulho tão grande lá dentro que ninguém poderia ouvi-la. E de fato, havia um barulho extraordinário vindo de dentro. Um constante uivar e espirrar. E de vez em quando, um grande estrondo, como se um prato ou uma chaleira tivesse sido quebrado em pedaços. Por favor, então, disse Alice, como é que eu faço para entrar? Talvez fizesse algum sentido você bater, continuou o lacaio sem lhe dar atenção, se houvesse uma porta entre nós. Por exemplo, se você estivesse lá dentro, poderia bater, e eu poderia deixá-la sair, entende? Ele ficava olhando para o céu o tempo todo enquanto falava, e Alice achou aquilo decididamente descortês. Mas talvez ele não possa evitar, disse ela para si mesma. Os olhos dele ficam tão perto do topo da cabeça. Ainda assim, ele poderia responder as perguntas. Como é que eu faço para entrar? Repetiu ela em voz alta. Vou ficar sentado aqui, observou o lacaio, até amanhã. Nesse momento, a porta da casa se abriu e um grande prato saiu deslizando, direto em direção à cabeça do lacaio. Apenas roçou o nariz dele e se espatifou em pedaços contra uma das árvores atrás dele.
Ou no dia seguinte, talvez, continuou o lacaio no mesmo tom, exatamente como se nada tivesse acontecido. Como é que eu faço para entrar? Perguntou Alice de novo, em voz mais alta. Você vai entrar, afinal? Disse o lacaio. Essa é a primeira pergunta, sabia? Sem dúvida era. Só que Alice não gostou nem pouco de ouvir isso. É realmente terrível, murmurou ela para si mesma. O jeito como todas essas criaturas discutem. Dá para enlouquecer qualquer um. O lacaio pareceu achar aquela uma boa oportunidade para repetir sua observação, com variações. Vou ficar sentado aqui, disse ele, de vez em quando, por dias e dias. Mas o que é que eu devo fazer? Disse Alice. Qualquer coisa que quiser, disse o lacaio e começou a assobiar. Ah, não adianta falar com ele, disse Alice desesperada. Ele é completamente idiota. E dizendo isso, ela abriu a porta e entrou. A porta dava direto para uma grande cozinha, que estava cheia de fumaça de um canto ao outro. A duquesa estava sentada no meio, num banquinho de 3 pernas, embalando um bebê. A cozinheira se inclinava sobre o fogo, mexendo um grande caldeirão que parecia estar cheio de sopa. Com certeza tem pimenta demais nessa sopa, disse Alice para si mesma, enquanto espirrava o melhor que conseguia. Havia certamente pimenta demais no ar. Até a duquesa espirrava de vez em quando. E quanto ao bebê, espirrava e uivava alternadamente, sem um momento de pausa. As únicas 2 criaturas na cozinha que não espirravam eram a cozinheira e um grande gato que estava sentado junto à lareira, sorrindo de orelha a orelha. Por favor, a senhora poderia me dizer? Disse Alice, um pouco tímida, pois não tinha certeza se era de boa educação falar primeiro. Por que seu gato sorri desse jeito? É um gato de Cheshire, disse a duquesa, e é por isso. Porco! Ela disse a última palavra com tamanha violência repentina que Alice deu um pulo, mas logo percebeu que fora dirigida ao bebê e não a ela, e assim criou coragem e continuou. Eu não sabia que gatos de Cheshire sempre sorriam. Na verdade, eu nem sabia que gatos podiam sorrir. Todos podem, disse a duquesa, e a maioria sorri. Não conheço nenhum que sorria, disse Alice muito educadamente, sentindo-se bastante satisfeita por ter conseguido entrar numa conversa. Você não sabe muita coisa, disse a duquesa, e isso é um fato. Alice não gostou nem um pouco do tom dessa observação e achou melhor tentar introduzir algum outro assunto de conversa. Enquanto tentava pensar em um, a cozinheira tirou o caldeirão de sopa do fogo e imediatamente começou a tirar tudo que estava ao seu alcance na duquesa e no bebê. Primeiro vieram os atiçadores do fogo. Depois, uma chuva de panelas, pratos e travessas. A duquesa não parecia notar nada disso, nem mesmo quando era atingida. E o bebê já estava uivando tanto que era impossível dizer se os golpes lhe doíam ou não. Ah, por favor, tenha cuidado com o que está fazendo, gritou Alice, pulando para cima e para baixo em agonia. Oh, lá se vai o precioso nariz dele, disse Alice horrorizada.
quando uma panela extraordinariamente grande passou voando bem perto e quase o arrancou. Se todo mundo cuidasse da própria vida, disse a duquesa num rosnado rouco, o mundo giraria muito mais depressa do que gira. O que não seria uma vantagem, disse Alice, que ficou muito contente por ter a oportunidade de exibir um pouco de seus conhecimentos. Basta pensar no trabalho que isso daria dia e noite. Veja, a Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Falando em machados, disse a duquesa, cortem-lhe a cabeça. Alice lançou um olhar bastante apreensivo para a cozinheira, para ver se ela pretendia aceitar a dica. Mas a cozinheira estava ocupada mexendo a sopa e parecia não estar ouvindo, de modo que Alice continuou. 24 horas, eu acho, ou seriam 12. Não se incomode, disse a duquesa. Eu nunca consegui suportar números. E dizendo isso, voltou a embalar o bebê, cantando para ele uma espécie de canção de niná, sacudindo-o violentamente ao final de cada verso. Fale duramente com seu filhinho e bata nele quando ele espirrar. Ele só faz isso para incomodar, porque sabe que provoca. No qual a cozinheira e o bebê se juntaram. Uau, uau, uau! Enquanto a duquesa cantava o segundo verso da canção, continuava a arremessar o bebê para cima e para baixo com violência. E a pobre criaturinha uivava tanto que Alice mal conseguia ouvir as palavras. Eu falo severamente com o meu menino. Eu bato nele quando ele espirra, pois ele sabe muito bem apreciar a pimenta quando lhe apraz. Uau, uau, uau! Aqui, você pode cuidar dele um pouco se quiser, disse a duquesa a Alice, atirando-lhe o bebê enquanto falava. Tenho que ir me arrumar para jogar croquet com a rainha. E saiu apressada do aposento. A cozinheira atirou uma frigideira atrás dela quando passou, mas errou por pouco. Alice conseguiu apanhar o bebê com certa dificuldade, pois era uma criaturinha de formato estranho, e esticava braços e pernas em todas as direções. Igual a uma estrela do mar, pensou Alice. A pobre criaturinha roncava como uma máquina a vapor quando ela pegou, e ficava se dobrando sobre si mesma, e depois se esticando outra vez. De modo que, no primeiro minuto ou 2, tudo o que Alice conseguia fazer era simplesmente segurá-la. Assim que descobriu a maneira correta de embalá-la, que consistia em torcê-la num tipo de nó e então segurar firmemente sua orelha direita e o pé esquerdo, para impedir que se desfizesse, levou-a para fora, ao ar livre. Se eu não levar essa criança comigo, pensou Alice, eles com certeza vão matá-la em 1 ou 2 dias. Não seria assassinato deixá-la para trás? Disse essas últimas palavras em voz alta, e a criaturinha grunhiu em resposta. Já tinha parado de espirrar a essa altura. Não grunha, disse Alice. Isso não é uma maneira nada apropriada de se expressar. O bebê grunhiu de novo, e Alice olhou muito ansiosamente para o seu rosto, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Não havia dúvida de que tinha um nariz muito arrebitado, bem mais parecido com o focinho do que com o nariz de verdade. Além disso, seus olhos estavam ficando extraordinariamente pequenos para um bebê. No conjunto, Alice não gostou nada do aspecto da criaturinha. Mas talvez seja só choro, pensou.
e olhou novamente nos olhos dela para ver se havia alguma lágrima. Não, não havia lágrimas. Se você vai se transformar num porco, meu bem, disse Alice com seriedade, não vou ter mais nada a ver com você. Preste atenção. A pobre criaturinha soluçou outra vez, ou grunhiu, era impossível dizer qual. E seguiram em silêncio por algum tempo. Alice estava apenas começando a pensar consigo mesma. E agora? O que é que eu vou fazer com essa criatura quando chegar em casa? Quando ela grunhiu novamente com tanta violência que Alice olhou para o seu rosto, alarmada. Dessa vez, não havia como se enganar. Não era nem mais nem menos do que um porco. E ela achou que seria completamente absurdo continuar carregando-o. Assim, colocou a pequena criatura no chão e sentiu um grande alívio ao vê-la trotar calmamente para dentro do bosque. Se tivesse crescido, disse ela para si mesma, teria sido uma criança horrivelmente feia. Mas, como porco, fica até bem bonito, eu acho. E começou a pensar em outras crianças que conhecia, que talvez pudessem dar muito bem com porcos. E estava justamente dizendo para si mesma, se ao menos a gente soubesse o jeito certo de transformá-las, quando se assustou um pouco ao ver o gato de Cheshire sentado num galho de árvore, a poucos metros de distância. O gato apenas sorriu quando viu Alice. Parecia ter bom humor, ela achou. Ainda assim, tinha garras muito compridas e uma quantidade enorme de dentes, de modo que ela sentiu que devia tratá-lo com respeito. Gatinho de Cheshire, começou ela, um tanto timidamente, pois não sabia se ele iria gostar do nome. Contudo, ele apenas sorriu um pouco mais. Ótimo, por enquanto está satisfeito, pensou Alice, e continuou. Por favor, você poderia me dizer qual caminho devo seguir a partir daqui? Isso depende bastante de para onde você quer ir, disse o gato. Eu não me importo muito com onde, disse Alice. Então não importa qual caminho você siga, disse o gato. Desde que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como explicação. Ah, você certamente vai conseguir, disse o gato, se apenas andar por tempo suficiente. Alice achou que não havia como negar isso. Então tentou outra pergunta. Que tipo de gente mora por aqui? Naquela direção, disse o gato, acenando com a pata direita. Mora um chapeleiro. E naquela outra, acenando com a outra pata, mora uma lebre de março. Visite quem quiser. Os dois são loucos. Mas eu não quero ir entre gente louca, observou Alice. Ah, isso não tem jeito, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Você é louca. Como é que você sabe que eu sou louca? Disse Alice. Você deve ser, disse o gato. Ou não teria vindo parar aqui. Alice não achou que aquilo provasse coisa alguma. Ainda assim, continuou. E como é que você sabe que você é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco. Você concorda com isso? Acho que sim, disse Alice. Pois bem, continuou o gato, veja. Um cachorro rosna quando está zangado e abana o rabo quando está contente. Agora, eu rosno quando estou contente e abano o rabo quando estou zangado. Logo, sou louco.
Eu chamo isso de ronronar, não de rosnar, disse Alice. Chame como quiser, disse o gato. Você vai jogar croquet com a rainha hoje? Gostaria muito, disse Alice, mas ainda não fui convidada. Você vai me ver lá, disse o gato e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso. Já estava se acostumando tanto com coisas estranhas acontecendo. Enquanto olhava para o lugar onde ele estivera, de repente, ele apareceu novamente. A propósito, o que aconteceu com o bebê? Disse o gato. Quase me esqueci de perguntar. Virou um porco, respondeu Alice com muita tranquilidade, como se o gato tivesse voltado da maneira mais natural do mundo. Eu imaginei, disse o gato, e desapareceu outra vez. Alice esperou um pouco, quase esperando vê-lo reaparecer, mas ele não voltou. E depois de 1 ou 2 minutos, ela seguiu caminhando na direção onde diziam que morava a lebre de março. Já vi chapeleiros antes, disse ela para si mesma. A lebre de março deve ser muito mais interessante. E talvez, já que estamos em maio, ela não esteja completamente louca. Pelo menos não tão louca quanto em março. Enquanto dizia isso, ergueu os olhos e lá estava o gato outra vez, sentado num galho de árvore. Você disse porco ou figo? Perguntou o gato. Eu disse porco, respondeu Alice. E eu gostaria que você parasse de aparecer e desaparecer assim de repente. Isso deixa a gente tonta. Tudo bem, disse o gato, e dessa vez desapareceu bem devagar, começando pela ponta do rabo e terminando pelo sorriso, que permaneceu por algum tempo depois que o resto já tinha sumido. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice. Mas um sorriso sem gato? É a coisa mais curiosa que já vi em toda a minha vida. Ela não tinha ido muito mais adiante quando avistou a casa da lebre de março. Achou que devia ser a casa certa, porque as chaminés tinham formato de orelhas e o telhado era coberto de pelo. Era uma casa tão grande que ela não se animou a chegar mais perto antes de beliscar um pouco mais do pedaço de cogumelo da mão esquerda e crescer até cerca de 60 centímetros de altura. Mesmo assim, aproximou-se com bastante cautela, dizendo para si mesma: e se ela estiver completamente louca, afinal? Quase desejo ter ido ver o chapeleiro em vez disso.